Meu abraço. O mundo está no fim. O mundo da humanidade, não o mundo da Terra. O mundo da Terra está ameaçado, mas ainda tem muito recurso. Agora o mundo humano chegou ao final. Bem como estava profetizado nos evangelhos há 2000 anos atrás. A humanidade começou um imaginativismo sem precedentes. E esse imaginativismo levou ao artificialismo da vida, predominou a hipocrisia e a idolatria. A hipocrisia passou a ditar o grau de escolaridade e a idolatria o poder, a influência. E aí se criou então o sistema de comunicação que está aí agora com o coronavírus. A maior mentira que já se produziu em toda a história da humanidade, mas que demonstrou uma geração de terráqueos totalmente desprovida de raciocínio, de inteligência. Ainda hoje lá no exército eu estava conversando com os meus soldados. E aí eu disse para eles, eu não vou querer mais soldados de focinheira, porque focinheira é para cavalo chucro. E o próprio cavalo não aguenta a focinheira. Ele arrebenta o boçal, dá manotaços no domador, ele não aguenta a focinheira. Agora, como é que o ser humano, e principalmente o meu soldado de focinheira, e todos eles estão assim. Então, isso está provando que eu preciso fazer uma troca de comandos radicais. Ou seja, passar generais para recrutas e recrutas para o generalato. Porque os recrutas estão entendendo a coisa. Eu converso e o olhinho deles brilha para que eu comece o comando efetivo de uma vez. Agora os generais não, os generais têm pavor de mim. Dessa cúpula que está com o Bolsonaro. São 6.157 bundas sujas, fardados. O termo não é meu, é do saudoso e querido presidente da República, estadista ímpar e general. Esse sim, general. General. Primeiro general Médici, depois o general Geisel. O nome foi o general Geisel que deu. Mas lá no general Médici já mais ou menos se comentava isso. E hoje é o que nós temos aí. É um pouquinho. 6.157 bundas sujas não pode macular 372 mil soldados. Soldados da melhor qualidade. Eu me orgulho de ser comandante das Forças Armadas Brasileiras. Sempre me orgulhei, desde 1969, quando o saudoso general Golbery Couto e Silva me intimou a fazer parte da equipe de assessoria de inteligência ao presidente da República. Era através dele, ele era o comandante, e ele é que encaminhava o expediente. Nós estávamos sob o comando dele. E eu, principalmente, a minha atividade era outra. Ele sabia disso, mas participava também dessa equipe. Então, pude conhecer muito bem
as Forças Armadas. E aí assumi com o general Golbery o compromisso de nunca fazer nada sem colocar as Forças Armadas ao par, principalmente o Exército, que é a minha unidade. Apesar de que os grandes acontecimentos em que eu participei foram os fuzileiros navais com a Polícia Federal que faziam os serviços de campo. Eu nunca vi ainda as minhas tropas de terra em ação. Conheço muito bem os nossos fuzileiros navais. Entre os melhores do mundo, se não os melhores. Por quê? Dadas as nossas deficiências de equipamento, o soldado tem de se exceder em qualificação. E isso é o que ocorre com a nossa Marinha. E isso aí não é conclusão minha, eu tenho ouvido isso das elites militares do mundo. E isso me orgulha muito e me deixa muito tranquilo como o comandante supremo e a autoridade suprema das minhas Forças Armadas. Então não quero que confundam quando eu me refiro a essa ralé fardada. São 6.157 militares. Infelizmente, é um contingente razoável. 6.000 pessoas se fossem homens, mas não são. Bandido nenhum é homem. Bandido assalta de emboscada, assalta de traição. Mas fizeram para mim. General Braga Neto com General Heleno, Bolsonaro, libanês, armaram uma quadrilha de bandidos para me assaltar de madrugada. O assalto furou. Coisa de bandido contra profissional não vinga. Mas serviu para eles verem que estavam lidando com profissionais, não tentarem a segunda vez, porque pode acontecer de eu não estar com aquela índole de pacificação que eu estava naquela madrugada. Pode eu me acordar assustado e nesse susto não sobrar nenhum. Eles vasculharam por tudo atrás de arma. Eu não preciso dessas armas deles. Eu tenho outros tipos de equipamentos. Então, isso precisa ser dito do peão para o seu patrão, que é a nação. O peão sincero, em campo, no momento que nós estamos vivendo, tem de dar conta para o patrão de tudo o que ele enfrenta no campo de trabalho. Mas o que nós estamos fazendo mesmo agora não é mais briga, não estamos brigando mais. Isso acabou. Agora a briga está entre a bandidagem do poder. Qualquer hora vocês vão começar a ter notícia aí de assassinatos entre eles. A gente está sabendo de tudo, o esquemão deles aí. E talvez já na semana que vem ou na outra, dependendo como as coisas vão acontecendo, aí eu mesmo vou pedir a exumação do vice-presidente constituinte do Brasil, General Mioto. Foi uma grande perda para o mundo. O general Mioto pediu a ida para a reserva com 65 anos dele para se preparar para a missão que a vida lhe colocou, de ser o vice-presidente constituinte do Brasil. Em termos técnicos, porque em termos práticos, ele seria o presidente do Brasil. Mas aí, o esquemão, não é hora ainda da gente falar nisso, acabou com a vida dele. E daí disseram que era Covid. Um Covid tão engraçado que tem as leis da OMS aí, proíbe a exumação de vítimas de Covid. E os médicos que atestaram a morte do general Mioto
liberaram o corpo para ser velado pela família, porque não tinha mais Covid. O Covid matou ele e foi embora. Isso aí, eu tenho uma gravação, foi noticiado pela TV do Rio Grande do Sul. E aí, então, a gente ficou quietinho, porque para trabalhar no mundo da inteligência, principalmente no mundo que eu trabalho, não é essa inteligência aí do Exército, da Polícia Federal. Isso aí para nós é informação. A inteligência é serviço de diagnóstico científico da vida civilizada. É profundidade e extensão de ciência, que é uma equipe muito seleta que possui. E por isso é um serviço ultra reservado. E a gente ri muito por causa disso. Porque às vezes falam bem da gente para a gente mesmo, mas a maior parte falam mal para a gente mesmo também. E agora, então, o que nós precisamos é de conversa boa. E de conversa boa, nós estamos com um celeiro extraordinário. Porque, como eu já tenho dito para vocês aqui, nós estamos naquele momento de Pedro Álvares Cabral encostando os navios dele aqui no Brasil para inaugurar a colonização desta terra maravilhosa aqui. Os portugueses sabiam assim por alto, não tinham penetrado ainda dentro dela. Mas a parte que eles conseguiram penetrar é só ler a carta de Pero Vaz de Caminha para ver o entusiasmo deles. Era pura mata ali onde eles desembarcaram. Mas ele disse, a terra é tão fértil e tão maravilhosamente produtiva que em se plantando nela tudo dá. Ele dizendo, se vir para cá sem preguiça, a pessoa não tem como não ficar rico progredindo. Foi a primeira injeção contra o Covid da miséria na Europa inteira. Em se plantando nela tudo dá. Quer dizer, plante, que é a vacina contra o Covid da miséria. E o Brasil era essa terra. E aí, então, depois de 500 anos, é que nós constatamos que a última profecia sobre Jesus que nós levantamos data de 700 anos antes de Jesus. E ficou claro quando o profeta falava na terra da promissão. E a Terra Santa já estava em instalação, mas havia uma terra da promissão, da promissão. Então, hoje, não se tem dúvida nenhuma. Deus selecionou trabalhadores para o serviço do desenvolvimento da humanidade, os judeus na Terra Santa, porque a missão deles para com a humanidade toda era iluminar a mente humana, era expandir a mente humana. E o judeu fez isso muito bem. O judeu expandiu a mente humana até para onde não devia, para a pesquisa nuclear. Por exemplo, os 3 pais da energia nuclear eram judeus. Herbert Einstein, judeu sueco. Esses são os 3 gênios da ciência nuclear e da teoria do campo unificado, que hoje está sendo explicado pela nossa, as nossas ondas quânticas aí, a matemática quântica. Então está explicando tudo aquilo que do que Herbert Einstein foi pioneiro. Então, cumpriram muito bem a tarefa de professores. E agora então vem, Deus entendeu que
a humanidade chegou ao final da loucura, daqui para frente, ou a humanidade sai pelo fio da navalha, que é a salvação brasileira, ou desaparece a vida da Terra por 96 milhões de anos. Porque nós analisamos de todas as formas, nós, a inteligência que tem a especialidade de diagnosticar a vida civilizada. Então, nós somos os médicos da vida civilizada. E nós não chegamos a um consenso sobre uma via de segurança para a continuidade da humanidade nessa loucura que a humanidade encerrou. Tem de haver agora o rompimento dessa barreira. Que isto quer dizer a eliminação de dogmas, a eliminação de paradigmas, a eliminação de instituições vencidas, a eliminação de estados arcaicos, de formas de governos arcaicas. Então nós temos de criar tudo novo, que é o que nós fizemos. Começamos em 2005 com a CPI dos Correios do Mensalão. E não paramos mais. As Forças Armadas, entusiasmadas no silêncio técnico que faz parte da vocação militar, nos dando retaguarda e a gente avançando. Às vezes tendo de repetir 2, 3 vezes o mesmo trabalho para encontrar uma forma que se possa colocar como uma planta. E as Forças Armadas com paciência, porque já lá em 2008, quando eu protocolizei no Supremo Tribunal Federal a reação de cidadania da nação pela intervenção constituinte no processo histórico, como a Constituição estabelecia, os generais especializados em guerra, em análise sobre a movimentação da humanidade, não acreditavam numa solução pacífica para o Brasil. Não acreditavam numa via forense que tirasse o Brasil de uma guerra civil que não se sabia no que viraria. O general Paulo Chagas, está aí as gravações que ele fez, foram várias, ele dizia: se uma guerra civil acontecer no Brasil, nós sabemos quando ela começa e como ela começa. Não sabemos como ela acaba e no que o Brasil se terminará. Quer dizer, nós sabíamos, o Brasil se acabaria também, a humanidade toda, porque não tinha como o Brasil sustentar uma guerra civil aqui sem levantar ambição de uns e a preocupação de outros nas grandes potências do mundo. Elas iriam intervir aqui. E como a intervenção aqui não era para pacificar a nação brasileira, mas aproveitar para dividir o Brasil, as riquezas imensas que tinham aqui, então não há como a gente pensar que nós não iríamos instalar a terceira guerra mundial termonuclear aqui. E a gente tinha que passar por isso. Eu tive de assinar para as Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo instrumento que a Constituição estabelecia para esse momento. 170, aliás, 370 generais que assinaram o manifesto, a maior parte deles assinou, mas não acreditava em solução pacífica. Eles diziam que a história militar não tinha antecedente de uma situação que tinha chegado ao Brasil e ser resolvido como se resolve uma ação no fórum. E nós acabamos resolvendo
chegamos ao final e agora estamos instalando o canteiro de obras de construção do Brasil, sem detonar nem tiro, sem usar nenhuma arma e sem falar em arma. Só falando na Constituição do Brasil. Só isso. Eu tenho pavor de armas. Eu ainda consigo tirar o litro de um litro pelo bico em distância de 22 passos. Meu pai me ensinou quando eu tinha 14 anos. Mas não era para ser valentão. É para quando a pátria precisasse da gente, a gente saber defender a pátria, que daí era com tiro, era com bala. Por isso, a gente, todos nós, os 7 irmãos, era daquele jeito. O judeu sarraceno passa isso de pai para filho. Agora eu tenho pavor de armas. O estampido de um tiro me dói no ouvido. Eu não imagino assim atirar no outro semelhante, mesmo que seja o meu pior inimigo. Eu imagino passando por ele pela inteligência. Pisando no pescoço dele, até que ele levante a mão, e a gente levanta ele e diz, vai seguir teu caminho então, se não quiser seguir comigo. Eu gosto muito desse final de guerra. Por isso é que lá na Revolução, a SC2, que era o nosso pessoal de campo, me apelidaram de peidão, porque sempre eles imaginavam que no final ia estourar uma grande guerra. E daí no final estourava uma grande festa. E as coisas se resolviam e a gente começava um serviço que às vezes tinha ficado parado. E nós chegamos com essa felicidade. É claro que não sou um santo. Se eu estive presente na destruição da cortina de ferro, da Guerra Fria, da União Soviética, em quase todas as destruições dos sistemas totalitários no mundo, é claro que eu fiz minhas artes. A gente tem confrontos, e nesses confrontos, se eu estou aqui, é porque eu passei pelo inimigo que não me dava passagem. E o mundo, a gente vai ficando velho, vai ficando experiente, e o inimigo, quando ele se levanta no poder, ele sempre é mais jovem, bem mais jovem do que a gente. Ele está lá no auge de pensar em poder no mesmo momento em que ele se confunde com mulheres e com carrão e com viagens, e, enfim. Ele confunde o poder com os palcos dos espetáculos da vida. E aí, depois que a gente chega nesta idade, aí a gente está, como o saudoso Golbery dizia, na juventude confiável, que a gente ainda tem tesão, mas não faz mais burrada. E o jovem não. O jovem está confundindo, inclusive, a tesão com a, a necessidade de uma satisfação emocional. Ele não aparta a emoção da razão, nem nada. Isso a pessoa humana começa a fazer naturalmente lá dos 65 anos para frente. Nós começamos bem cedo, porque nós somos produto do laboratório. Então, no laboratório, a gente desenvolveu tudo isso. Mas quando a gente vai para o campo, a gente depara com isso. E é o que nós deparamos aí. Durante esses 16 anos de guerra, eu cheguei a ter a certeza de que não podia e não posso, de maneira nenhuma, me atribuir sapiências ou de destaque de mestre ou de líder. Não sou nada disso. Eu sou meramente uma babá da bebezada de Deus aqui no Brasil. Só isso. E a babá tem de ficar feliz quando o bebê faz xixi no colo dela, quando faz cocô no colo dele, tudo. Senão não é uma babá. Até determinado ponto, quando ela precisa, às vezes, colocar ordem na casa. Aí ela tem, às vezes, de pegar o chinelo e até dar algumas palmadas em alguns. Mas só isso. E é o que nós estamos fazendo. Uma palmadinha aqui, outra palmadinha ali.
E nós chegamos pelo fio da navalha com o mundo todo nas costas. Estamos passando. E agora, quando nós já passamos, já estamos botando o pé lá do outro lado. Eu considero que o fio da navalha já ficou para trás. E aí, então, é tanta notícia boa, mas tanta notícia boa, que eu duvido ter alguma imprensa aí que fique de fora. Não vai poder. O estoque é muito grande. Eu mesmo, não sei, eu sou jornalista também, fui eu que fiz a abertura da imprensa. Tenho até minha carteirinha guardada até agora. E eu mesmo fico entusiasmado, me dá vontade às vezes de ser jornalista, para começar a ser o pioneiro das grandes notícias do mundo surgindo aqui no Brasil. Então, Deus finalizou a primeira etapa com os judeus, e os judeus cumpriram muito bem ela. E cumpriram tão bem que uma boa notícia que eu já vou dar para o mundo é que o Brasil está propondo a compra da dívida pública do Estado de Israel, que é 89 bilhões 438 milhões e 400 mil reais. Para nós é um troquinho. Como também estou propondo a compra da dívida externa da Venezuela, que é de 110 bilhões 877 milhões 985 mil reais, que também é um troquinho. E, que é um pouquinho mais pesado, é a dívida externa dos Estados Unidos da América. Foi nosso primeiro amigo de independência, foi inclusive o terceiro a incentivar e amparar D. João VI para a independência do Brasil. E por 20 anos, os Estados Unidos compravam tudo que o Brasil produzia para incentivar a nossa economia e nos firmar na independência. Porque não eram todos os brasileiros que queriam ser independentes. A maior parte queria continuar sob o jugo português. Mesmo aqueles brasileiros nascidos aqui. Até agora nós somos assim. Eu não estou aqui batalhando para salvar a nação e passei por 6 atentados. Os 2 últimos foi para me matar. O envenenamento, então, agora que eu vi a morte do general Milton, eu fico pensando como é que eu... Fiquei bem malzinho. Mas como é que eu me salvei? Depois, quando tentaram me matar na bala, um assalto na minha casa para me matar como terrorista. Era para a gente ficar suscetível e, de repente, mandar um Sukhoi 16 fazer o serviço. Aliás, um TP-16 fazer o serviço. Mas não, você faz isso. Por quê? Tentaram, mas não conseguiram. Por que então que eu vou fazer um terremoto desses aí? Se não conseguiram, me perderam. E se eu ganhei, por que eu vou acabar com o inimigo que já é vítima? Tem que continuar para frente. É o que tenho feito. E agora já passamos por todos. Os inimigos agora, eles vão se acabar, mas acabar entre eles. E eu já estou montando o escritório da Presidência da República. Eu não vou mais funcionar ali dentro do Palácio do Planalto. Aquilo ali está impregnado de coisas lá. E como o plano deles é me deixar assumir a presidência da República e me matarem para daí dar o plano certo, claro que eu não vou entrar lá dentro daquele palácio. Então eu vou instalar a presidência da República fora de lá, já estamos acertando tudo isso, e vai ficar eles ali. Assim como eles me deixaram 2 anos, assim, sem me atrapalhar em nada, eu também vou deixar eles ali, do jeito que eles fizeram comigo, fazer com eles. Vamos ver quem vai sair mais desmoralizado na história. Pela experiência de velhinho que eu tenho, eu acho que são eles.
tudo jovens. Inclusive, aposto na minha morte. E já faz horas que estão fazendo isso. Só que, eu não sei se vocês estão notando, o cabelo começou a pretear, ó. Tem nada de pintura. Daqui a uns dias ele vai estar bem preto aí. E tudo coisas que se as pessoas começarem a notar, vão começar a ver que existe algum mistério aqui comigo. Existe hoje mais uma notícia engraçada. E o doutor Guilherme é testemunha. Tá aqui, ó, o celular que tinha desaparecido. Sumiu, nós procuramos toda parte. E aonde que ele estava? Ele estava na minha pasta. Hoje, quando eu fui verificar a pasta para colocar uns papéis, de repente estava o celular assim. Eu pensei, ué, estou ficando louco. O celular está aqui no meu bolso. Daí que eu virei, era o celular que desapareceu. O Guilherme estava ali, o Guilherme estava aqui, ó, você está vendo isso aí? O Guilherme não se assustou, disse, não, isso aí acontece muito lá no meu centro, lá. Acontece essas coisas. Chico Xavier escreveu um livro sobre isso. O senhor é que não é familiarizado com esses assuntos, então fica espantado, mas para mim não espanta. Mas como é que desmaterializar isso aqui? Eu ainda continuo pensando se eu estou em bom juízo ou o que está acontecendo. Mas sumiu isso aqui. Isso aqui é metal, é coisa, ó. Se fosse alguma matéria que fosse desintegrável, mas não é. Só que está aqui. Eu falei para você que tinha sumido, desapareceu. E aparece dentro da minha bolsa, que eu não uso dentro da bolsa. Que nunca usei esse celular dentro da pasta que eu carrego documento. Eu uso no bolso isso aqui. Ou então está em cima da mesa, aparece dentro da pasta. E eu estou contando porque tem testemunho, o doutor Guilherme é um psicanalista. Então ele pode atestar que eu não estou louco. Só que eu não sei o que está acontecendo. Eu só posso atribuir aquilo que na escola, há 60 anos lá atrás, o professor dizia, o professor Jeff, quer se acredite em Deus, quer não. Faça-se dele a forma que se fizer para entendê-lo. Não importa. O que importa é que, se nós historiadores nos dedicarmos a ler a história nas entrelinhas, nós chegamos à convicção insuperável de que uma inteligência suprema dirige os destinos da humanidade. Acima da nossa inteligência, acima do nosso desenvolvimento, acima da nossa construção de vida aqui, tem uma inteligência que dirige o nosso destino. Essa inteligência suprema. O professor Jeff dizia, não interessa se a gente dá um nome para ela, ou se não se dá nome nenhum. O fato é que existe e o historiador não pode negar. Se ele ler a história nas entrelinhas, que a população nasce e morre sem ler isso e sem procurar entender. E como eu estou dessa área, inteligência, diagnosticando a vida civilizada, eu passei também a ter o mesmo domínio disso que o professor Jeff tinha. Eu constatei, ao longo da minha profissão, eu constatei sempre isso. Uma inteligência suprema dirigindo os destinos da humanidade. Mas eu me sentia sempre aquele cisquinho que a brisa mantém no espaço ao redor e que não precisa saber de nada, é só cuidar do que eu estava fazendo. Não vou me meter nessa coisa totalmente maluca. Mas aí eu fui arrastado para dentro disso. Primeira coisa maluca que aconteceu comigo, eu vi a cabeceira do rio Xumaré, na Argélia, chover para cima. Eu não estava isolado lá no meio daquele mato. Tinha mais de 50 cientistas e estudiosos daquele fenômeno ali ao redor, com câmeras, com tudo. Todo mundo ficou encharcado.
aquela cabeceira de rio choveu para cima, molhou o mato tudo. E aí, como dizia Herbert Stein, contra a evidência no argumento. Eu ia contestar de que essa inteligência, ela é presente aqui entre nós, diante daquilo que eu via, e que aqueles mestres que fizeram aquilo ali diziam para mim, isso é Oxalá, quer dizer, Deus nosso, na língua deles aquilo. Oxalá é o supremo criador de todas as coisas. Ele não tem um corpo para a gente ver, mas ele se manifesta assim, desse jeito. E depois eu comecei a ver outras coisas. E agora acontece isso comigo. Então eu estou cada vez mais tranquilo, porque cada vez a evidência é maior de que o povo brasileiro é o povo criado por Deus aqui, através da miscigenação. Durante esses 500 anos, ele deixou nós miscigenar até que acabemos com todas as raças e criamos a nação sem raça brasileira, mais aparentada no mundo inteiro. E isso é que explica o segredo do brasileiro ser tão querido em toda parte do mundo onde chega. Eu sou testemunha disso. E todos os brasileiros que saem para fora aí são testemunhas, até na Inglaterra, que é a nação mais antipática do mundo. O inglês diz, nós não somos superiores, nós somos diferentes. Ainda esses dias, o doutor Guilherme estava comentando comigo isso aí. Eles são diferentes. Você vai viver lá na Inglaterra para ver essa diferença. Que nojo. E aquela rainha reptiliana lá, parece que não vai morrer mais. Eu sei por que ela não vai morrer, mas não vem ao caso falar. E lá na Inglaterra mesmo, são bem quisto. Eu conheço várias pessoas que foram para lá e se deram muito bem, se adaptando àquele jeito dos ingleses. Então nós não temos aonde nós vá que nós não sermos bem recebidos. É a miscigenação, nós deixamos raiz no mundo inteiro. Eu, por exemplo, eu sou judeu sarraceno, negro, angolano e índio, guarani. É brasileiro, todo brasileiro assim. E tem brasileiro que tem 10, 15 cruzas aí. Isso tudo está dentro do propósito de Deus. Porque agora no fritar dos ovos eu estou entendendo por que tudo isso. Essa riqueza imensa que Deus reservou para nós neste momento, liderar a humanidade, essa riqueza nós temos de espalhar ela para benefício de toda a humanidade. Senão ela vai nos destruir. Porque a riqueza é assim. A riqueza destrói muito mais do que a pobreza. Bill Gates foi o primeiro a afirmar isso e consideraram ele um louco. Mas é a pura realidade. E ele dizia, o rico, se os vizinhos dele são todos pobres, ele dorme desconfiado dos seguranças, acorda estressado para mais um dia de medo. Os vizinhos pobres dele roncam ao redor da mansão dele e acordam cantando. E essa é a realidade pura. Tanto que Jesus disse também, mais fácil ele passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que a riqueza seja maldição, não. Nós aqui no Brasil nós não vamos ter pobre mais aqui. Não vai ter nenhum brasileiro pobre. Nós vamos ser o povo de Deus rico, mostrando que Deus quer um povo rico, inteligente e poderoso, para ser a imagem e semelhança dele. Então,
A riqueza não é um mal. Agora, a forma de ser rico é que é um mal. A riqueza egoísta, a riqueza do capitalismo selvagem, isso é um mal danado, que foi o mal que os Estados Unidos jogaram sobre o mundo e que eles agora estão começando a pagar. Agora, o Brasil vai comprar 22 trilhões de dívida externa deles, porque senão não tem como nós organizar o sistema financeiro internacional para a economia que nós precisamos para salvar a humanidade. Para a humanidade se salvar agora, nós precisamos acabar com essa economia de mercado que eles dizem, a economia do lucro, onde só os banqueiros hoje têm lucro, mas ninguém. É só banqueiro que tem lucro hoje. E agora surgiu também a elite dos proseadores das redes aí, comandados por Bill Gates. Bill Gates, inclusive, foi quem encomendou para o Lee Kim o enredo da pandemia viral. Não tinha vírus denominado na origem do enredo. Bill Gates fez uma boa oferta para o Lee Kim e o Lee Kim criou o roteiro, uma pandemia viral, que imediatamente se transformou numa psicose pandêmica. E aí o próprio Bill Gates se apavorou, ele ganha uma porcentagem de todas as organizações aí que usam, e virou nesse inferno aí de internet. O Bill Gates se considera a fonte de tudo e ele exige uma porcentagem de tudo. Hoje não se sabe a fortuna desse homem. Fortuna egoística. É um monstro, é um demônio que está aí. Ou seja, a besta viva que está na Terra. Então foi ele que criou isso aí, mas eles não tinham intenção de criar uma pandemia viral aí que não existe. Ou seja, essa psicose pandêmica. O negócio deles era produzir um alarde de impacto que desse bastante visualização nos canais de YouTube, de Orkut, de toda essa piazada que explora isso aí. Aí quando ele se assustou da coisa, tá, foi para um terreno que ele mesmo perdeu o controle, daí foi que ele ocasionou o assassinato do Lee Kim. Um dos companheiros do Lee Kim contou para o Partido Comunista Chinês, e o Partido Comunista Chinês não queria mais que fosse desmentida a coisa, porque enquanto o mundo tudo quebrou, a China aumentou, teve o PIB deles aumentado em 3%. Por quê? A China foi a que mais se beneficiou da coisa. E como o mundo entrou em crise, os chineses têm o domínio de tudo isso, para eles, quanto mais tempo se prolongar essa mentira, mais estabilidade a economia deles tem, fabricando toda essa bugiganga hospitalar que eles fabricam. Brasil, 98% dos equipamentos hospitalares são tudo fabricados na China. E depois daí vem mais vacina, vem mais os remédios, os grandes fabricantes de fórmulas químicas, é tudo chinesa. E aí a China não quis que o Li Qin criasse uma outra prosa, ou seja, um outro script que extinguisse com a psicose pandêmica do coronavírus. Aí valeu a vida dele. Acarreou para a China milhões, bilhões de dólares e perdeu tudo com a vida. Então dizem na China, sujeito rico e tal. Isso é tudo mentira. Todas as empresas chinesas são estatais. Aí tem a figura ali na frente, como é o caso da mulher, não lembro mais o nome, a quinta pessoa mais rica do mundo, aquela que faz embalagens plásticas, coiseira toda aí. Não é rica coisa nenhuma.
Ela é titular de uma das empresas chinesas que fatura horrores no mundo. Mas ela é tão miserável quanto o resto dos chineses lá. Só que não é tão miserável quanto os chineses lá que fazem as linhas de montagem para a China, um chinesinho sentado ao lado do outro, para ganhar $30 por mês, ou seja, $1 por dia. Aí eles comem uma vez por dia só e dormem amontoado. Esse apartamentinho que cabe uma fileira de cama de um lado e outra de outra, e ali se amontou até o teto, ali um em cima do outro. Esse é o paraíso chinês que o Bolsonaro quer trazer, implantar no Brasil. Se não fosse nós ter nos levantado aí, com o apoio das nossas forças armadas, o chinês já estava estabelecido aqui, o comunismo chinês já tinha tomado conta. E agora não vai ter mais vez para o chinês. Agora nós já colocamos o pé na outra margem. O fio da navalha já deixamos para trás. Então agora é só nós pagar essas dívidas aí, comprar essas dívidas, nós podemos, porque eu tirei 985 trilhões de dólares para lastro do DIN. Então vamos acabar com essa pandemia da mentira do dinheiro. Em qualquer parte do mundo hoje, se você tiver $1 milhão no bolso, ou $1 milhão, ou $1 milhão em qualquer outra moeda, você é tão pobre quanto as pessoas que estão morando na rua. Porque qualquer coisa que aconteça de você perder esse milhão que você tem em dinheiro, você não tem onde se restituir dele. Esse dinheiro é falso. É o que nós monetaristas chamamos de uma convenção estapafúrdia de valor. Quer dizer, a humanidade se fez imbecil ao ponto de não se ter explicação na psicanálise para esse grau de imbecilidade e disse, este papel aqui pintado deste jeito aqui, com essas figuras aqui, tem valor. E ficou assim, e os países todos nisso aí. Tem. Essa é a maior loucura da face da Terra. Porque a pessoa daí pode... Nós temos um caso aqui, por exemplo, nós temos o mais conhecido. Vamos dizer, o Eike Batista chegou a ser o homem mais rico do mundo. De repente, numa semana, o Eike Batista ficou quase igual aos moradores de rua. Dívida que não vai mais conseguir pagar enquanto viver. Por quê? Porque a pessoa só contrai dívida. Ela não faz riqueza. E isso era o jeito que eu acabava com as dívidas dos devedores para banco. Criei um problema enorme para o João, aliás, o FHC. Cheguei a escrever um livro, Sistema Financeiro, Marginalidade Estatal, Banqueiros ou Bandidos. Mas eu pensava que o mundo sabia da Conferência de Waterloo. Eu pensava que o mundo sabia do estelionato. Eu não sabia. Fui eu que estourei a coisa. Os Estados Unidos se revoltaram lá e ameaçaram. E o Fernando Henrique Cardoso ficou bravinho. E aí eu tive de dar as minhas explicações a respeito. E agora estão usando isso na área internacional. Usaram inclusive contra o Brasil. Cuba não pagou o que deve para o Brasil, alegando isso. Não tem como nós cobrar uma dívida nos foros internacionais porque não existe dinheiro. Existe um crédito, mas não tem como a justiça determinar a execução do crédito porque o devedor não tem. Quer dizer, o devedor alega estelionato. O devedor alega que eu tomei um bem real dele, entreguei para ele um valor que não existe, que não compensa o bem que eu tirei dele. Isso é que eu anulava as dívidas do banco. Saiu na época, então, inclusive, que dizem que não me conhecem, então eu sou mais conhecido que Salto Mangueira. Falavam de mim para danado pelo Brasil aí, principalmente quando eu entrei com essas ações em juízo. Foram N os advogados que se cotizaram comigo fazendo isso aí. Eles diziam, mas não cabe na cabeça da gente que o sujeito vai lá no banco,
pega o dinheiro do banco, assina o compromisso para o banco, mas depois não deve nada para o banco? E não, eu provei isso na justiça, não devia, era um estelionato. Por quê? Porque aquele dinheiro que o banco dava não tinha como compensar com a riqueza que ele tomava do devedor. Então eu chegava lá com esse celular aqui, o banco me dava R$ 1 pelo celular que valia R$ 10. Eu estava dando um bem de R$ 10 por R$ 1, aquele real daí era nada, ele pegava, é a mesma coisa que bater carteira na rua. Porque aquele dinheiro ali, se eu saísse da porta do banco para fora e eu perdesse ele, viesse uma chuva, molhava, dissolvia as notas, eu não tinha, eu estava devendo para o banco e eu não tinha mais o dinheiro para tocar negócio nenhum, então eu colocava isso para o juiz. O primeiro juiz que acatou foi, inclusive, um juiz de direito financeiro da Universidade Federal do Paraná. Fez concurso para juiz, passou, juiz federal. Foi ele. A liminar que eu pedi e que ele me deu inteirinha, deu quase 300 laudas. Era um mestre na coisa. Ele dissecou o que era sistema financeiro desde que começou a aparecer a moeda no mundo. E no final das contas me deu liminar, determinando ao banco que devolvesse tudo que havia tomado do meu cliente. E era bastante, eram fazendas e tudo. Aí eu espalhei a sentença para todo mundo e daí começaram os advogados. E agora isso está na área internacional. Não tem como cobrar uma dívida, por isso é que se acabou a globalização de mercados. O Brasil mesmo tem um monte de dinheiro aí, só que não é nosso, é dinheiro dos árabes que a Dilma trazia para cá e repassava através do sistema de fabricação de obras nos países que compunham o sistema de bandidagem deles. Nós temos mais de 5 bilhões perdido com Cuba, com a Bolívia, com o Paraguai. Enfim, são 22 países nessas aí, só para o Brasil. Agora imagina a global tudo. A dívida externa do mundo está hoje em 715 trilhões de dólares. Não tem como reverter isso aí. Não tem como cobrar. Não há lastro de garantia, lastro de emissão, ou lastro de conversão. O lastro de conversão não se usa porque, desde a burrada dos Estados Unidos, acabou o lastro de conversão quando os países faziam superávit e pediam a conversão em dólar. O nosso sistema aqui não. Nosso sistema aqui é lastro de emissão. Nós garantimos o poder de compra da nossa moeda. Agora, não trocamos, porque o nosso lastro de emissão é de riqueza infungível. A riqueza infungível é aquela que a gente gasta sempre e não consome com ela. Então tivemos que fazer esse levantamento, não foi fácil, foi um levantamento feito por satélite, mapeamento de todas as áreas geográficas do país, localizando todas essas riquezas, e depois nós tínhamos colocado um instrumento na Constituição, quando eu escrevi a Constituição e já estava, a preocupação era isso, que nós perseguimos isso durante todo o regime militar, mas nós não tínhamos instrumento para criar um sistema financeiro dentro desse grau. Agora nós temos tudo. Foi as Forças Armadas que fizeram a Constituição, através de mim, que fui indicado por elas para ser o escriba do texto. Dr. Ulisses Guimarães, um tremendo de um estadista, professor Afonso Ariano também. Enfim, foram 5 que produziram a Constituição do Brasil, assessorado pelos monstros sagrados do constitucionalismo da Universidade de Jerusalém e da Universidade da Holanda. Essa história da nossa Constituição que a nação não sabe. Nunca me perguntou e nunca perguntou para nenhum de nós que escrevemos o texto. Eu estou fazendo isso agora por dever de estadista e de magistrado supremo do meu país. Senão, vocês nunca iam saber dessas coisas.
Apesar de que agora para frente, as nossas crianças na escola já vão começar a saber tudo que o presidente do Brasil sabe. Vão começar a saber tudo que o prefeito, que o governador deles sabe. A partir já desde o do jardim. Nós estamos vindo com uma equipe de pedagogos aí para fazer os livros didáticos dentro desse novo rumo de ensino da nossa nação. As crianças nossas vão entrar às 8 horas da manhã na escola e vão ser entregues para a família às 6 horas da tarde. Durante esse tempo, elas vão ter dentro da escola tudo o que uma criança precisa para ser sadia, inteligente e sensível ao mundo em que ela vive. É uma necessidade nossa se nós queremos ter uma civilização duradoura. Porque, como diziam os filósofos gregos, construir um mundo eterno é eternizar a cabeça do homem que o habita. Ou seja, nós fazermos uma geração que o pai seja capaz de passar para o filho tudo que ele sabe, para que o filho seja ainda melhor do que ele. Porque a inteligência humana não tem limite, ela é a inteligência de Deus. Então nós não temos como estabelecer uma vida através de dogma, como nós fizemos. Nós não. Os nossos antepassados aí fizeram dogma para lá, regra para cá. Não, até aqui nós podemos fazer, daqui para frente Deus não permita, só depois que nós morrer que ele vai dar esse segredo. Aí vocês imaginam que humanidade podia se criar. Essa que está aí. Aí como é que um chefe de Estado com uma visão nova, com capacidade para fazer um mundo novo, iria agir se não se assumir como uma babá? Os primeiros embates, ou ele já fazia um desastre, uma monstruosidade, ou ele jogava a toalha. Muitas vezes a história da humana é repleta disso aí. Pessoas que jogaram a toalha e não quiseram mais. Mas a maior parte foram mortos, foram assassinados. Temos o caso de Jesus, mas não foi o último. Depois dele nós temos vários casos, nós temos inclusive Gautama, temos na China, aliás na Índia, vários grandes luminares que surgiram e foram assassinados. Agora, do jeito que a gente está fazendo, estou muito bem. Não sei. Como é que a bebezada vai matar a babá? Se a babá está dando docinho, a babá está limpando eles, lavando, trocando a roupa, trocando as fraldas. E eles podem fazer cocô no colo da babá, que ela não se ofende. É tudo coisa de criança. Então está indo bem. E aí, desse jeito, nós estamos conseguindo botar o pé do outro lado da margem, deixando o abismo para trás. Isso é felicidade. Nós, o povo brasileiro, somos essa babá da humanidade. E temos tamanho suficiente para isso. A humanidade toda são 7 bilhões e 900 milhões de pessoas. Nós somos 210 milhões de brasileirinhos. Mas a miscigenação já nos criou com essa índole de babá. Nós não temos na nossa história uma índole de violência, de desagregação humana. Nós somos o que os observadores externos dizem, um povo carnavalesco, divertido, e não é de se ofender por mais de um dia. Se ofende um dia, no dia seguinte ele deixa aquilo para trás e vai fazer a faginha dele, tomar o traguinho dele, pronto. Isso até que agora começa a surgir uma liderança. Essa liderança tem que ser liderança de governo. Então, nessa liderança de governo, nós vamos encaminhar toda a nossa nação, aí vamos deixar de ser um povo carnavalesco e vamos ser um povo que vai surpreender o mundo com o nosso progresso. E aí, com a nossa miscigenação, com raízes em toda parte do mundo,
aí nós temos facilidade para expandir essa nossa riqueza para o crescimento e o desenvolvimento da humanidade inteira. Nós não vamos ter rejeição quando chegarmos nas outras nações para estabelecermos as nossas empresas. E não é mais sistema imperialista, são os brasileiros que estão aposentados no Brasil e ainda estão com vigor para trabalhar, para empreender, e vão para outros países, uma espécie de, vamos dizer assim, de religião nova, e que os brasileiros então vão se espalhar pelo mundo levando essa nova crença que não é num sistema de fé, mas num sistema de vida concreta, material, de dinheiro, dinheiro no bolso, ideia na cabeça e amor no coração, como Moisés imaginou. E Jesus, o patrono da nação brasileira, complementou quando disse: eu não vim tirar nada do que Moisés estabeleceu. Vim apenas acrescentar mais um Deus, o coração. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí completou: o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo e seja cultivador da terra. Não tenho que a inteligência nossa possa pensar em superar isso, porque a ciência já tentou superar, não conseguiu. O comunismo tentou superar, não conseguiu. Se desastra tudo. Agora a fórmula está aí provada pela nação judaica, que ela funciona, que ela dá certo. Ou então me apresenta em algum judeu pobre em alguma parte do mundo. Então, isso aqui é o trailer de um padrão de notícias boas, que nós não vamos ter tempo de falar em coisa ruim, porque o dia vai ser muito curto para nós empreender tudo que é bom que está aí. Porque a gente com dinheiro no bolso não tem nada ruim. Faz até cego cantar de madrugada. Deus abençoe a todos. Desculpe pelo alongamento da conversa, porque eu tive hoje um dia bastante atarefado e preciso ser mais ou menos amplo, porque não tem com quem repartir a prosa que a nação precisa ouvir. Deus os abençoe e vos guarde. E muito obrigado por me suportarem.